Bem-vindo ao meu canal aqui de espiritualidade e hoje vou começar uma série que eu prometi no último vídeo, que é a série Dinheiro e Fé. Que série é essa, né? Eu nunca na minha vida ministerial e trabalho espiritual em público falei de dinheiro, nunca gostei de falar, até porque no Brasil a gente tem um preconceito justificável, tá? Justificado com a mistura de religiosidade e dinheiro. Então, infelizmente, o brasileiro é muito ganancioso, por isso ele procurou se envolver com religiões que diziam que iam lhe dar prosperidade, né? E por isso ele foi enganado. Então existem os enganadores e os que querem ser enganados. A ganância é grande na cultura. E aí acabou que esse é um tema que eu sempre evitei, porque eu não queria que tudo que eu falo de espiritualidade pegasse nesse preconceito de dinheiro, né? E pastor no Brasil é um cara que ele sofre muito de preconceito diante de uma sociedade que vê esse tipo de coisa acontecendo. Tanto é que, na época, quando eu tentava abrir uma conta no banco ou pegar crédito, porque eu era pastor, são 3 categorias que não conseguem crédito no Brasil: pastor, jogador de futebol e político. Olha isso. E aí, era até meio que vexatório quando alguém falava assim: qual que é o seu trabalho? Aí eu tinha que falar pastor. Já falei teólogo várias vezes pra não falar pastor na época. Hoje eu sou teólogo mesmo, porque eu não estou atuando como pastor, mas, sabe? Porque você fica meio, ai, caramba, e agora? E sempre passa essa ideia, né? Ah, ainda mais eu, carioca, né, gente? O meu sotaque, quando eu falo desse assunto, que me identifico como pastor, o pessoal pensa o quê de mim? Vocês sabem, né? Eu sempre evitei. Mas chega dessa ditadura, do preconceito, e eu vou falar aqui porque eu acho que se a gente não falar também, a gente não aprende o que a gente tem que aprender como servos de Deus, como cristãos que somos. Então eu vou começar uma série aqui falando sobre dinheiro e fé. E não é sobre prosperidade e fé, é sobre dinheiro e fé. A coisa em si, economia, o dinheiro. Qual a relação que isso tem com a nossa vida espiritual, se é que tem alguma relação, ou como que o cristão do reino de Deus deve se aproximar desse tipo de assunto. Então isso eu vou começar hoje, e aí daí em diante a gente vai ter uns 4 ou 5 episódios mais ou menos explicando. Já se inscreve, já badala o sininho aí pra você, não perder nenhum programa, nenhum episódio que vai sair. E eu não vou soltar esses episódios, eu vou soltar eles durante a semana para vocês poderem assistir. Não vou soltar na sexta-feira. Eu vou falar de dinheiro e eu não quero que você fique pensando nesse assunto em momentos em que você está voltado para coisas espirituais, certo? Embora tudo aqui vai ser espiritual. E eu vou começar com a Bíblia, falando para você dar uma lida comigo aí em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. E aí a gente vai ver um texto aqui, eu vou usar a Bíblia Revista e Atualizada, que é a que eu prefiro sempre. Diz assim: Paulo escrevendo, e é a partir daqui que eu vou construir bastante coisas. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Vou falar mais tarde um pouquinho sobre essas citações, porque são citações, ele está falando, a Escritura diz, a Escritura declara, então não são palavras de Paulo. Paulo está pegando o texto do Antigo Testamento, palavras que estão escritas no Antigo Testamento, e está trazendo isso para o Novo. Então não é autoridade dele, é do Antigo Testamento, que ele está renovando, porque a partir do momento que sai dele, né, ali, ele está falando, essas coisas são super válidas, e é assim que funciona. Não amordaces a boca do boi enquanto ele trabalha, e digno é o trabalhador do seu salário. Então aqui a gente tem um princípio, que é o digno é o trabalhador do seu salário. O que isso quer dizer é que é o seguinte: quando alguém faz alguma coisa por alguém, sempre há gasto de energia. Essa pessoa está gastando a sua energia para fazer aquele serviço, aquele trabalho. Gasto do tempo que é dela, ela podia estar fazendo alguma coisa com o tempo dela, mas ela vai gastar para fazer aquele trabalho. Esforço dela, né? E aqui quando eu falo de esforço, não estou falando de energia só física, mas o esforço dela de se empenhar em fazer esse trabalho. Também tem os recursos pessoais, porque tem pessoas que têm talentos que outras não têm. E esses talentos são utilizados no trabalho. E esses talentos, eles têm o seu próprio valor, porque ela está gastando do que é dela, do que é um recurso que é dela, e ela está oferecendo esse recurso no serviço que ela está prestando, e ela com isso está entregando também os seus talentos, né? Está entregando também habilidades especiais. Então, se há esse nível de entrega no trabalho, é justo, é digno que haja recompensação. Há uma necessidade de retornar de volta o que ela entregou, porque senão não há sustentabilidade. Então, se a pessoa entrega de si, ela fica sem aquilo que era dela, e ela fica sem. Então, ela precisa receber de volta para que haja sustentabilidade, para que ela consiga continuar entregando, para que aquele trabalho não seja pontual,
mas para que aquele trabalho seja algo que se perpetue durante a vida dessa pessoa, que ela possa fazer mais vezes, que ela não faça apenas uma vez. Sabe que nem a abelha. A abelha pica uma vez, ela defende a colmeia uma única vez. Ela picou, ela morreu. Acabou ali, entregou tudo que ela tinha para defender a colmeia. Então, nós seres humanos não, a gente precisa de recursos para poder entregar recursos. Tem de haver uma recompensação, e é disso que a Bíblia está falando. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que existe uma lógica filosófica e universal para o dinheiro existir, que é assalariar o trabalho, ok? Vocês conhecem a história, a palavra salário vem de sal, porque se pagava com sal na época. Hoje a gente tem um jeito muito mais sofisticado que é o dinheiro, mas era a mesma coisa. Podia estar falando de sal aqui se eu tivesse um tempo anterior, mas é preciso recompensar aqueles que estão trabalhando, que estão dando sua energia, porque para dar energia tem que ter energia, e ninguém pode dar o que não tem, certo? E para ter energia tem que o quê? Vamos falar aqui de coisa prática para a vida humana. Para ter energia tem que comer, tem que dormir. Se eu não durmo e eu não como, eu não tenho energia. Então eu preciso ter essas coisas para eu poder fazer. E para eu ter essas coisas, comer, por exemplo, eu preciso ter recursos para poder comprar o que eu vou comer. E para dormir, também preciso ter recursos. Eu já vou te explicar isso aqui. Justo e digno é que se alguém fez algo por outro, ele precisa então repor o que essa pessoa gastou. Se alguém trabalhou, ela tem que ser recompensada. Se ela trabalhar sem comer, vai morrer e vai deixar de beneficiar o mundo. Ela deixa de fazer o seu trabalho. Então não faz sentido que as pessoas trabalhem sem receber. Então não é ganância o recebimento daquilo que lhe é digno por trabalhar. Quando o texto fala assim, não amordace o boi enquanto ele trabalha, está falando assim, você deixa o cara tirar a energia do campo enquanto ele puxa o arado. Deixa ele livremente, não fica tolho. Não, chega, já comeu já. Já comeu. Continua puxando aí, mas já comeu, sabe? Não. Deixa ele ter acesso àquilo que vai lhe dar o necessário para ele trabalhar. Digno é o trabalhador do seu salário. Por isso que ele ata essas duas frases que vêm do Antigo Testamento juntas. E o sono é uma parte muito importante para a reposição de energia dos talentos, da mente e do psicológico. O sono você só consegue quando tem os recursos para dormir. Você tem que ter a casa, você tem que ter o teto, você tem que ter a coberta, você tem que ter a cama. E as pessoas que você ama precisam estar providas também. Você tem que ter as contas pagas para dormir bem. Então, se eu não tenho as contas pagas, eu trabalho, mas não tenho contas pagas, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, eu não vou ter energia, eu não vou conseguir trabalhar, ok? Tudo bem que muita gente tem conta para pagar e não consegue dormir porque é desorganizado financeiramente. Então, vamos falar isso nos episódios mais para frente. Mas eu estou aqui estabelecendo a noção de que se há trabalho, tem de haver salário. O trabalhador, ele vai ter essa energia para poder entregar mais para o mundo se ele consegue comer e dormir, se ele consegue ter o mínimo para viver, se ele consegue então ser remunerado pelo trabalho que ele faz, né? O artista, pintor e o seu quadro podem ser vistos como simples. No entanto, o esforço envolvido na criação pode ser muito mais complexo do que a gente imagina. Digno é ele de receber por esse trabalho, independente do valor que você acha. Arte é onde mais a gente falha em dar valor pela subjetividade da obra. Então a gente olha para uma arte e fala assim, isso aí não é nada. Você não sabe quanto que foi de energia, de esforço, gasto, de tudo que um ser humano tem para criar aquilo. Ele sabe, é por isso que ele bota o preço dele. E você paga se você quiser, mas alguém vai ter que pagar por aquele preço, porque aquele preço foi o custo que aquela pessoa teve para produzir aquilo. Não é você que quer pagar mais ou menos, né? Mas é o que a pessoa acha que é digno para ela. Aí entra o termo dignidade, para receber o que ela sabe que ela gastou. Você não sabe do que estava envolvido na produção e nem no trabalho de ninguém. Você nunca sabe. A gente até julga, né? Até acha, isso aí deve ser fácil fazer. Acha porque não faz. Porque na hora que você vai fazer, você vai ver a dificuldade que é. O próprio exemplo do pastor. Muita gente pode achar e falar, isso é fácil, você vai lá e prega e tal. Não sabes o que estás dizendo, ó ignorante. E isso serve pra mim, serve pro pintor, serve pro músico, serve pra um monte de gente. Tem gente que acha que o músico faz música brincando. Isso que ele faz música. Pra ele fazer música é fácil, ele vai brincando. Não é assim. Você não tá na pele dele, você não tá trabalhando por ele. Você pode achar que sabe, e mesmo assim, achar que tenha feito algo parecido, não quer dizer que você fez igual ou melhor. E às vezes a pessoa se esforçou muito mais do que você pra fazer uma coisa que você faz com facilidade. Pra ela foi muito mais difícil, portanto ela gastou muito mais, e pra ela tem aquele valor. Então não é você que determina o valor do outro. Você pode ofertar. No máximo você pode ofertar. Não ofende ofertar, eu te pago tanto. Mas não é você que define. É quem faz o trabalho. Quem sabe qual é a dignidade que ele precisa para viver, ou que lhe dá dignidade para o seu trabalho, que lhe faz dormir à noite, que lhe faz pagar as contas, é quem está produzindo. É quem está tendo o custo de entregar. E tem um cara que é muito mais difícil de você avaliar o trabalho dele na sociedade hoje em dia, por exemplo, que é o pastor. Como eu falei para vocês, tem um preconceito sobre esse assunto, eu vou começar por ele. Na semana que vem,
eu vou falar um pouco sobre o trabalho do pastor, sobre o salário do pastor, quanto que ele ganha, o que é certo, o que é absurdo. Eu vou entrar nessa linha de dinheiro e fé, vou começar pelo pastor e dali eu vou para outras partes que são importantes para a nossa vida. Mas a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que é o princípio com o qual a gente vai trabalhar o resto da série, é que dinheiro, ele serve para recompensar trabalho. Dinheiro que recompensa o trabalho é aquele que dá dignidade para o trabalho sendo realizado. E isso é justo. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para você não esquecer. Nunca jamais. O que esse princípio nos diz é que nenhum trabalho deve ser gratuito.